irmãos, em Deus, fonte inexaurível da vida, que nós possamos estar sempre imersos na sua paz. Há 17 anos atrás, nós tivemos a felicidade de idealizarmos a construção desta casa, uma façanha que hoje tornou uma realidade. E nós somos privilegiados por conhecermos a doutrina espírita, mas agraciados por estarmos aqui nesta casa de Francisco de Assis. Primeiro porque aqui nós estamos aprendendo cada vez mais como nós devemos nos conduzir para lograrmos o melhor do benefício desta atual existência. Convivendo com amigos, com irmãos. E somos hoje todos trabalhadores do Francisco de Assis, que é outra bênção, estar trabalhando nesta casa. Quando eu digo que todos somos, é porque as crianças estão trabalhando aqui, estão estudando, fazendo as suas respectivas formações para amanhã dirigirem a casa, trabalharem nela ou em outras frentes de trabalho, até em outras plagas. Os pais trabalham trazendo os filhos. Aqueles que colaboram na venda de algum convite, na aquisição, que ajudam com as doações. Tudo isto é um trabalho feito nesta casa de Francisco de Assis. E que bênção é para nós podermos trabalhar aqui. Estamos buscando a harmonização interior, buscando a paz verdadeira, porque Jesus foi enfático: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou, como a dá o mundo. A paz que Cristo fez referência é a consciência tranquila de estar dando o melhor de si para lograr o benefício da reforma íntima, da instrumentalização para com a obra divina. Esta é a paz que nós estamos buscando. E outra maneira de nós sermos agraciados, temos como patrono essa criatura ímpar, o nosso Francisco de Assis, que à época do Cristo já era o seu discípulo amado, João Evangelista. 1000 anos depois volta com Francisco de Assis para dar continuidade ao cristianismo que ele tanto defendia à época do Cristo, e que já estava semi-morto por conta da falência da ignorância humana. E lá volta ele, abrindo mão de todas as suas potencialidades socioeconômicas para apenas trabalhar pelo bem da humanidade, assumindo uma postura de total renúncia aos bens da terra, para nos deixar esse legado maravilhoso de caridade estuante, de fraternidade, de igualdade e, por consequência, de liberdade. E nós estamos aqui hoje nesta casa, que é um chamamento para nós. Nós não estamos aqui passeando. Não deixa de ser até um passeio virar a nossa casa de Francisco de Assis. Mas, primacialmente, é para nós adquirirmos bagagens e sermos motivados a fazermos profundas reflexões e assumirmos posturas que possam nos dignificar perante a vida, perante o nosso Criador. Quando Francisco de Assis pediu para instrumentalizar a paz, ele também já sabia disso. Senhor, que eu seja um instrumento da vossa paz. Evidentemente que ele trazia uma bagagem
que lhe dava condições para ele assumir esse compromisso. Mas nós também temos que trabalhar pela paz, a começar dentro de casa. Como é que nós estamos nos tratando dentro de casa? Com afeto, com carinho, com esmero, com atenção? Ou nós estamos nos tratando superficialmente ou até mesmo com disposição em contrário ou uma ligeira animosidade? Nós temos que ter paz interior e transformá-la em paz para aqueles que estão circunstantes. Em casa, no trabalho, na rua, onde quer que estejamos. O mundo espiritual nos observa. Nada de oculto há que não venha a ser revelado. Portanto, nós somos muito responsáveis pelos nossos atos. E nós estamos aqui para vivermos em paz. E a paz não se faz através da guerra. Quantas pessoas querem trabalhar pela paz da comunidade, da sua nação, estabelecendo uma guerra contra os irmãos de outras nacionalidades? Isso não é paz. Pelo contrário, isso gera profundos aborrecimentos, dores indizíveis. E nós vivemos às vezes em guerra com o empregado, em guerra com o patrão, guerra no trânsito, guerra dentro de casa, guerra conosco mesmos, porque a nossa consciência às vezes nos chama a atenção e a gente não quer ouvi-la, fica brigando, se justificando, para depois sofrer as consequências. Que eu leve o amor onde houver ódio. É a nossa proposta de amarmos incondicionalmente as criaturas. A proposta de Jesus é amar o próximo. De Francisco de Assis também. É o amor. A começar pela compreensão, valorização e respeito de toda a criação divina, que é uma formulação do amor. Então nós temos que trabalhar isso dentro de nós, essa capacidade de compreender o outro, de valorizar o outro e respeitar o outro. É a maneira que nós podemos expressar nosso amor estuante pelo nosso próximo. E por nós mesmos, porque nós temos que nos compreender, nos valorizar e nos respeitar, como seres materiais, como seres emocionais, como seres mentais e espirituais. E nós temos que trabalhar muito bem a nossa mente, para que nós possamos viver numa harmonia psíquica, mente sã, corpo são. E nós vivemos numa conturbação mental porque nós não damos ouvido ao que a nossa consciência mostra. A gente quer impor um desejo imediato, prevalecendo o nosso ego. Então o amor é um dos instrumentos da paz. Que eu levo o perdão onde houver injúria. O perdão é uma tônica da nossa vida. Quando o Gandhi disse que a gente não deve perdoar ninguém, ele tinha razão. Quando ele disse, nós não devemos perdoar ninguém, porque nós não devemos nos sentir ofendidos a ponto de ter que perdoar. Então não vamos nos sentir ofendidos. Se alguém fizer alguma coisa contra nós, vamos dizer igual o Chico disse quando cuspiram no seu rosto. Ele se aborreceu de uma certa forma, disse o Emmanuel, e depois o Emmanuel disse para ele, Chico, foi uma chuvinha que caiu do céu, liga não. Quando nós formos agredidos de alguma forma, vamos fazer igual o Emmanuel, por uma informação através dele dada ao Chico, que a gente deve dizer que isso não é nada, deixar para lá, vamos caminhar para frente. Todo tipo de agressão que nós recebemos, que a gente imputa até por conta de uma injustiça, não há injustiça, são débitos lá de trás. E se não é débito, é uma prova, para nós lecionarmos a resignação, é um aprendizado, tolerando o outro, aceitando a calúnia, a ofensa. Então o perdão deve ser a tônica da nossa vida, para nós vivermos em paz. O dia que nós não tivermos a competência para perdoar, podemos estar certos que a nossa paz ruiu, saiu pela janela.
que eu leve a fé onde houver incerteza. Como é importante a gente ter fé, e não existe doutrina mais importante do que a doutrina espírita para nos dar esta fé real, verdadeira. Porque ao conhecê-la, nós vamos saber até das nossas limitações, das nossas possibilidades, das particularidades que regem a nossa vida no plano físico e espiritual. E vamos ter respostas consentâneas para com as inquirições, para com as solicitações da própria vida. Outro dia uma senhora chegou para mim e disse assim: Aguinaldo, me ajuda, estou numa situação muito embaraçosa. Eu falei: pois não, o que aconteceu? Pois então, o meu filho que tem 6 anos de idade, chegou para mim e disse assim: mãe, por que Deus tirou meu irmãozinho com 4 anos de idade? E eu disse para ele: ah, meu filho, é que seu irmãozinho era tão bom, e Deus queria que ele fosse ficar com ele, por isso Deus levou o seu irmão. Aí o menininho disse: mãe, eu não gosto desse Deus, se ele é bom para a senhora, para outro, tudo bem, para mim ele não é, ele tirou meu irmão, e meu irmão bonzinho, por que ele não deixou comigo e foi logo levá-lo para ficar com ele? Esse Deus, mãe, eu não gosto dele. Então eu fui dizer para ele: olha, a senhora equivocou-se na sua resposta. Se a senhora fosse responder dentro das propostas doutrinárias, dentro dos conceitos filosóficos, a senhora iria dizer: meu filho, todos nós viemos à Terra para cumprir uma tarefa. Cada um tem um tempo, um é um dia, outro 100 anos, outro 4 anos, como é o caso do seu irmão. Terminada a tarefa, nós vamos voltar para o plano espiritual, teremos umas férias do lado de lá, conviveremos com criaturas maravilhosas, e vamos nos preparar para uma outra jornada que será efetivada aqui na Terra de novo. E quem sabe o seu irmãozinho vai voltar rapidinho aqui de novo, como seu filho talvez, porque a gente sabe que o espírito é imortal, apenas o corpinho dele morreu, mas o espírito permanece. E Deus, que é maravilhoso, deu a oportunidade do seu irmão vir, ficar aqui conosco esse tempo, fazendo com que nós tivéssemos o privilégio de estar com ele nesse período. Mas ele está lá e iremos encontrar com ele hoje à noite, talvez, quando saímos do corpo em desdobramento, porque nós saímos do corpo e encontramos com aqueles que nos antecederam na jornada além túmulo, não necessitando para isso que venhamos desencarnar literalmente. Aí, disse eu à nossa irmã, a senhora teria respondido de uma forma que seu filho iria entender Deus, os seus desígnios, e iria entender a necessidade do irmãozinho ter voltado para o plano espiritual. Que isto é uma fé, uma certeza, uma convicção. Isto é uma maneira, uma postura de vida. Porque a fé não é crença. A gente pode crer, mas fé é o entendimento racional, lógico, embasado em leis naturais, para que nós possamos ter condição de suplantar as nossas dificuldades. Não foi sem causa que o nosso Francisco disse: Senhor, que eu leve a esperança onde houver o desespero. Quando a pessoa tem fé, ela tem esperança, tem convicção de dias melhores, diferentemente do que está acontecendo com a grande maioria hoje no Brasil. A gente encontra pessoas: nós estamos num momento tão difícil, momentos aziagos, tristes, complicadíssimo que nós iremos enfrentar pela frente. Quem dá essa certeza para nós? Talvez não. Talvez de uma hora para outra surja uma ideia fantástica. A grande maioria dos espíritos superiores estão preocupados, buscando ajudar o nosso país, o nosso planeta.
O que cabe a nós é nós fazermos o nosso papel, trabalhar com convicção, e não espalhar esse pessimismo que é um desastre na nossa economia psíquica, economia espiritual e até material. Que adianta a gente ficar aí reclamando e falando mal, espalhando esse pessimismo? E se vier um momento difícil, sempre tivemos. Desde que eu nasci aqui nessa atual existência, eu tive problema dificílimo de serem suplantados. Fui suplantando como vocês também, e hoje chegamos onde nós estamos. Graças a eles nós crescemos, progredimos, melhoramos. Quem sabe seja um momento do nosso povo brasileiro amadurecer um pouco mais, ter um pouco mais de responsabilidade perante a comunidade, perante a vida, perante os seus próprios comportamentos. Porque até bem pouco tempo eu ouvia, o fulano é ligeiro, como ele é ligeiro, inteligente, ele sabe dar nó em pingo d'água, como se dizia. Olha, que vantagem tem ser ligeiro, colocar outro para trás, viver de uma maneira desonesta, porque a proposta de Jesus é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é complicado, mas a pessoa fica com muita desculpa perante esses dois extremos, se justificando e não conseguindo dar o seu contributo de uma maneira equilibrada. Não vamos cultivar essa desesperança, pelo contrário, vamos estar sempre atentos, trabalhando, lutando, fazendo, dando o melhor de nós. O mundo irá passar por uma transformação e o nosso planeta vai deixar de ser um planeta de expiação e próprio para ser um planeta de regeneração. Nós sabemos disso, a doutrina é clara. O mundo vai melhorar. Se tem um momento que nós vamos passar de aprendizado, de dificuldade, pouco importa. Mas vamos passar com galardia, com coragem, com ânimo, com dignidade. E não vamos ficar aí fazendo parte dessa coletividade que está espalhando o medo, a insegurança. Se nós não vamos conviver com 20, convivamos com 10 reais. Se nós temos que dispor de alguma coisa materialmente, vamos dispor, ninguém vai levar nada para o outro lado. Mas às vezes a pessoa fica apavorada de ter que perder alguma coisa materialmente, mas mal sabendo que vai melhorar muito espiritualmente. Vale a pena. Mas a pessoa não tem essa visão, ela só quer tirar partido material. E se está acontecendo o que está acontecendo, é por conta da nossa própria mente ainda equivocada. Não saber se posicionar, não saber se projetar, se comportar perante a própria vida. Então não vamos nos deixar levar por essa onda de pessimismo. Tenhamos esperanças de dias melhores. Albert Schweitzer, um dia eu venho falar só sobre esse homem, que foi um apóstolo do amor, uma criatura maravilhosa. Ele falou assim: o tempo enruga a nossa pele, mas a falta de esperança enruga a nossa alma. Eu não quero ficar com a minha alma enrugada, pelo contrário, quero estar com muita esperança, com entusiasmo. Entusiasmo vem do grego, Deus é em nós. Vamos acreditar em Deus que nos ama irrestritamente, e o que Ele determina para nós é para o nosso bem. Então vamos nos entusiasmar, vamos trabalhar, vamos acreditar, vamos fazer a nossa parte. Não vamos enrugar o nosso espírito, embora a nossa pele não tenha como evitar esse fanal que é a nossa pele encarquilhada pela trajetória do tempo. Mas a nossa alma nós podemos mantê-la muito jovem, jovial, com essa esperança, com esse entusiasmo que retrata uma fé em Deus, o nosso Criador. Que eu leve a verdade onde houver a mentira. Nós temos que viver uma verdade que está dentro da nossa consciência. É só perguntar: o que eu devo fazer?
Todo mundo tem consciência. Essa é a verdade que nós temos que viver. Agora, fazer o contrário significa mentir para nós mesmos. Essa verdade que a nossa consciência coloca, onde está inserida a nossa lei divina, para nós podermos nos arregimentar de conhecimentos, nos aparatarmos para um bom espetáculo diante da vida, é a consciência, é o mastro que nos sustenta. Então nós temos que ouvir aquilo que a nossa consciência nos fala. Às vezes a pessoa se justifica, mas não é bem assim, olha, nossa consciência é clara, não tem meia conversa, é assim e pronto. E vamos nos adequar a essa proposta verdadeira, não vamos ficar mentindo. Às vezes nós mentimos para os outros, até é bom, porque tem determinadas mentiras que salvam meio mundo, mas não mentir para nós mesmos, falando contra aquilo que a nossa consciência coloca como uma verdade. Isto não traz paz para nós, pelo contrário, traz complicações futuras. A lei é a única responsável pela nossa felicidade, a lei divina, e ela está na nossa consciência. Então nós temos que estar sempre sondando a nossa consciência. E a espiritualidade veio exatamente fazer isso, trazer a verdade para esclarecer a nossa mente, fazendo com que nós tenhamos uma lucidez da consciência. Quando Jesus disse, os vossos pecados serão perdoados, menos aqueles atentados contra o Espírito Santo, isso para mim sempre foi uma indagação, como pecar contra o Espírito Santo, sem perdão? Os vossos pecados serão perdoados, menos aqueles atentados contra o Espírito Santo, Jesus. Emmanuel, no livro Consolador, respondeu, pergunta 303, na medida em que a gente evolui, a centelha divina que está dentro de nós, passa a ter uma projeção, em forma de um Espírito Santo, assumindo um comando da nossa vida, fazendo com que nós tenhamos consciência desse Espírito Santo dentro de nós, e a partir daí nós passamos a ter responsabilidade perante esta centelha divina que vai crescendo dentro de nós. Quando a gente tem uma criança e ela faz xixi na cama, nós não assumimos nenhuma postura de indignação e nem castigamos, nem cobramos nada daquela criança. Mas quando ela cresce, atinge a adolescência, suja os pés e sobe em cima do lençol branco, alguma coisa nós vamos falar para essa criatura, ou até em forma de repreensão. Por quê? Já adolescente sabe que não pode pisar com os pés sujos no lençol branco, ou limpo de qualquer cor. Assim é Deus conosco. Enquanto o silvícola, que ainda se alimenta do outro, na condição de um canibalismo, Deus entende, passa por cima, tolera e nem dá importância a isso. Porque o primitivismo não dá a ele o entendimento do seu ato. Mas quando nós reencarnamos, o próprio silvícola vai aprimorando a sua bagagem, e essa centelha divina vai crescendo dentro dele, fazendo com que a sua consciência dite normas. Quando nós infringirmos esse Espírito Santo, ou seja, essa centelha divina, nós passamos a ter responsabilidade. Não tem jeito de nos isentarmos de qualquer culpa do momento que infringirmos a nossa própria consciência. Poderá ser amenizada mediante atos no bem. O amor cobra a multidão de erros, mas a responsabilidade continua existindo. Que eu leve a luz onde houver trevas. É a proposta de Francisco de Assis para que vivamos em paz. Qual que é a luz que ele fez referência? A luz do entendimento. Por isso nós temos que estudar muito. A obra de Francisco Cândido Xavier,
não o nosso Francisco de Assis, mas o Chico Xavier. Uma obra maravilhosa, incomensurável, nos tempos modernos, inigualável, por qualquer escritor que tenha passado pela terra. Toda essa obra foi feita para que nós passemos a entender melhor a nossa própria vida, os parâmetros que regem a nossa trajetória, para nós vivermos muito bem. Agora precisamos estudar, precisamos ler bastante, porque ninguém vai aprender sem estudar, sem ler bastante. Uma menina ganhou um concurso. O professor chegou na classe e disse assim: vocês vão fazer uma redação. A melhor redação vai ser aquinhoada com um big de um presente. E o tema é o seguinte: se vocês forem para um lugar distante, sem se comunicar com o mundo, e ter a possibilidade de conseguir um outro objeto, qual seria um único objeto que você levaria? E ela ganhou dizendo que levaria um livro. A gente pensa em levar água, comida e tantas outras coisas, mas ninguém pensa no livro. E o livro é tão importante, é um companheiro maravilhoso. Ele fica quietinho do nosso lado, não nos cobra nada. Quando a gente resolve abri-lo, ele nos fala tantas coisas maravilhosas e lindas, enaltecendo a nossa inteligência, melhorando o nosso psiquismo, trazendo luzes para o nosso entendimento, fazendo com que tenhamos visões mais dilatadas. O livro é um companheiro fantástico, maravilhoso, e principalmente nos momentos mais difíceis, é lá que nós vamos encontrar o respaldo de como nós devemos nos conduzir para sairmos daquela situação. E as pessoas então têm que ler, ter um livro debaixo do braço. Quando for para uma fila, não tenham pressa, que a fila demore bastante, porque quando chegar na minha vez, já consegui ler pelo menos uma página. Mas as pessoas não gostam de ler. Quando escutam, ainda bem, a memória auditiva. Mas podemos estudar para aprender cada livro lido, uma ideia modificada, modificarmos o nosso panorama mental pelo estudo. E a luz do entendimento acaba com as trevas da ignorância. E a nossa grande problemática ainda é a nossa ignorância. Podem analisar. Amanhã ou depois nós vamos chorar lágrimas amargas por conta da nossa ignorância hoje, por não estarmos ainda realizando de conformidade com a proposta transcendente. Principalmente pautando a nossa vida no mandamento maior, que é o amor a Deus, ao próximo e a nós. Nós temos que estudar. Quanto mais estudarmos, mais vamos depreender essas informações, mais assimilar, facilitando, porque tudo na vida é o senso da repetição. Quanto mais se lê, mais se ouve, mais se fala, mais se grava. Então é fundamental o entendimento através da luz do conhecimento, do estudo, que eu leve a união onde houver a discórdia. Olha, nós temos que trabalhar pela união. Nós todos somos irmãos. Se o somos, como nós devemos nos tratar? Independente de cor, de raça, de credo, de filosofia, de posição social. Vamos nos tratar como irmãos. Em qualquer lugar, dentro de casa. Quando a gente fala assim, não aguenta aquela criatura, sim. Quem que é a criatura? Nossa irmã. Não, ela não é minha irmã, ela é minha esposa, minha filha, meu marido. Não. Está nesta posição atual, mas é um irmão nosso encaminhado. Então nós temos que aprender a tratar os outros dessa forma, olhar o outro como irmão. E o Francisco de Assis era fantástico, meu irmão Sol, minha irmã Lua, minha irmã Vaca,
meu irmão boi, meu irmão peixe, meu irmão pássaro. Olha a profundidade do nosso Francisco de Assis. Nós estamos na casa de Francisco de Assis, não esqueçamos, hein? Nós estamos aqui com um compromisso indizível, um compromisso grandiosíssimo, é de nos justificarmos como discípulos de Francisco de Assis. Portanto, nós temos que rever muito os nossos comportamentos. Quando formos agir, lembrarmos que nós estamos dentro de uma casa de Francisco de Assis, que nos vê como irmãos, que olha a natureza como irmã, e nós não estamos fazendo nada demais em agindo assim. Em qualquer lugar que nós estejamos, e com alegria, porque ele colocou que eu leve a alegria meio à tristeza, deixar aquela cara de quem comeu e não gostou, né? Aquela cara de sofrido, quando chega perto da gente já começa aquela lamúria, e faz questão de mostrar o pessimismo. Tem gente que é profissional da reclamação, chega perto de nós, a primeira coisa que ela está fazendo é reclamar, e faz questão de reclamar, e reclama bastante, e não gosta de perder não. Se ele fala assim, estou doente, a minha doença é muito maior do que a sua, ela não quer perder no seu negativismo. E se perguntar, você pegou dengue? Ainda não. A pessoa quer dar uma de coitada. Outro dia eu fui fazer uma palestra no Eluz, e eu estava conversando com o Rodrigues, e nós estávamos falando sobre uma carta, uma oração, melhor dizendo, de um instrutor amigo do livro Libertação. Leem essa oração. Lá ele começa dizendo exatamente do nosso poder mental. A gente plasma aquilo que a gente quer ser, o que a gente quer conseguir. Pegou dengue? Ainda não, mas estou esperando, e ela vem, fique tranquilo, ela chegará, o mosquitinho se encarrega. Mas quando nós temos um poder mental, você assim, nem vai passar perto de mim, o mosquitinho vem naquela vibração mental e passa longe. Isso é para tudo. Nós vamos reverter a situação do Brasil, lógico que vamos, todos nós. Daqui um pouco, nós estamos com a nossa situação consertada. Mas se nós começarmos a pensar, meu Deus, estamos liquidados agora, não tem mais saída, não tem a dúvida, nós vamos no fundo do poço. Poder mental. Mente é vida, diz Emmanuel. Nós vamos mentalizar e nós vamos viver. Então, viver com alegria. A pessoa alegre, ela tem uma substância na língua que é elaborada pela alegria. É uma imunoglobulina e que dá resistência orgânica, responsável pela imunidade. Isso é um teste feito lá nos Estados Unidos, numa universidade em Las Vegas. Lá, não é em Las Vegas, é numa outra cidade, que agora me fugiu o nome, não é em Las Vegas, mas numa outra cidade. E lá, nessa universidade, foram pesquisar a saliva de pessoas alegres. Tinha um alto teor de imunoglobulina. E essas pessoas não ficavam doentes. Foram analisar pessoas tristes e verificaram que tinham baixo teor de imunoglobulina. E para dar veracidade a esta pesquisa, pegaram jovens e projetaram filmes assim de pânico, de medo, de qualquer situação que levava a criatura a não expressar nenhuma alegria, pelo contrário, medo, raiva, rancor, ódio pelo filme que estavam presenciando. E depois foram analisar a saliva desses jovens e verificaram que o nível de imunoglobulina caiu muito, e logo em seguida eles passaram a ficar doentes. Pegaram criaturas doentes, literalmente doentes, com baixa imunoglobulina, e projetaram filmes de Chaplin, Gordo e o Magro, filmes alegres
filmes assim, levantando o humor das criaturas. E foram medir depois, o teor de imunoglobulina era altíssimo. E aquelas criaturas que estavam doentes começaram a melhorar. Então, sorrir é importante. Alegria é importante. Então, se alguém chegar perto de nós e perguntar, e aí, tudo bem? Só alegria. Vamos plasmar mentalmente essa alegria. Tá mal. Estou igual osso de minhoca. É porque a gente escuta muito isso, né? Igual um prego na areia. Por que não faz questão de enaltecer o lado positivo? Estou bem, ficarei melhor, mediante a ajuda de Deus e a minha participação. Porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, olha fulano, você tem tudo para vencer, faça assim. Aí ele disse, não, eu vou vencer, Deus é maior. Eu falei, nossa, não diga isso. Deus é maior, nenhuma dúvida, mas se você não fizer o que nós programamos, você não vai vencer. Outro dia eu conversava com uma moça, e ela está com um casamento meio danadinho, e eu saí da minha cidade, aqui de Rio Preto, fui lá na cidade dela conversar com ela. E eu conversei, 2 filhas pequenas, um marido bom, ela é uma pessoa maravilhosa. E eu conversei cerca de 1h e pouco com ela. Aí no final, minha filha, pense, faça alguma coisa. Disse assim, doutor Aguinaldo, eu vou entregar para a mão de Deus. Eu falei, perdi a minha viagem. Entregar para a mão de Deus? O que Deus vai fazer? Deus pediu que eu fosse lá conversar com ela. Se ela não ouviu o recado bem caprichado que eu dei, não vai dar certo. E a gente tem que entender que a nossa participação é importante no conceito da nossa própria vida, da nossa existência. E tem que ser participação efusiva, com alegria, com entusiasmo. Não dá para ficar com essa carinha de quem comeu e não gostou. Nosso Francisco de Assis, o nosso patrão, disse assim, mantenhamos a alegria de viver mesmo nas intempéries. Mantenhamos a alegria de viver mesmo nas intempéries, porque nas intempéries que nós estamos vivendo é apenas 1% do que nós teríamos que passar, se Deus fosse cobrar de nós as absurdidades que nós fizemos no passado. Está no Evangelho de Jesus, isso. Em se tratando do sofrimento, se assemelha a um homem que chegou para o seu devedor e disse assim, se você acertar a sua dívida comigo hoje, ela fica acertada pela 100ª parte, ou seja, por 1%. Então, em se tratando do nosso sofrimento, nós estamos acertando uma dívida do passado por 1% só. 99% é misericórdia de Deus, e a gente fica triste, oh meu Deus, o que o senhor está fazendo? Ele vai responder, 99% de misericórdia, Aguinaldo. Estou cobrando apenas 1% para não descaracterizar a minha lei de causa e efeito. A gente reclama, e se sente, e faz questão, e quer que os outros tenham dó de nós, que pena, que pena. Senhor, disse o nosso Francisco de Assis, permiti que eu procure mais consolar do que ser consolado. A gente sempre está querendo consolo, não é? Um braço amigo, um ombro para a gente chorar. Mas será que nós estamos dispostos a consolar o outro? Trazer uma palavra amiga, dar um incentivo? Essa é a proposta, que eu procure mais consolar do que ser consolado. Ou seja, mais otimista do que negativista, trazer mais esperança do que desespero, apregoar mais o bem do que o ódio, o mal. Vamos ser, consolar a criatura e dizer para a criatura, está tudo certo, é assim mesmo. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, passando uma experiência certa. Deus entendeu assim. É para a gente crescer, melhorar, mas não se deixe abater. A espiritualidade conspira a seu favor. Seu anjo da guarda está atento. Os amigos espirituais, na condição de familiares que nos antecederam, estão voltados para nós.
Faça a sua parte, acredite e caminhe. O Cristo disse: aquele que olha para trás não é digno do reino dos céus. Quando alguém convidar você a caminhar 1 milha, caminhe 2. É lá que nós vamos encontrar a nossa resposta. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Dentro de casa é uma briga danada, né? A gente quer ser compreendido, mas não quer compreender. E aí mora o grande perigo. É o personalismo. Eu sou o dono da verdade, você não sabe nada. Por isso a gente tem que mudar a tônica da nossa conversa. Vamos falar em nós. Quando uma criatura tem uma postura indevida, vamos dizer para ele: olha, aprendemos com a doutrina espírita, com o evangelho de Jesus, que a nossa postura não deve ser esta. Olha, fulano, vou te dar um conselho, não é assim que se faz. Não faça isso, porque aí vai ter uma disposição em contrário. Temos que conversar de uma maneira mais fraterna, compreendendo a outra e lhe dando subsídios para que ela possa se superar. Porque é dando que se recebe, disse Francisco de Assis. Quem dá o bem recebe o bem. Quem faz o mal recebe o mal. E quem não faz nada, não recebe nada. Nosso Francisco de Assis. Então temos que fazer o bem, todo dia, diz o nosso Vicente de Paulo. Todos os dias, quando botar uma cabeça no travesseiro, vamos pensar assim: o que é que eu fiz hoje? Se fez alguma coisa errada, no outro dia cedinho vai reparar. Porque o André Luiz falou o seguinte: que a gente deveria desencarnar todo ano. Desencarnar uma vez por ano e reencarnar uma vez por ano. Porque quando a gente desencarna, é que a gente vai saber as absurdidades que nós fizemos na nossa vida. Se a gente desencarnar depois de 1 ano de vida e tiver essa consciência, dá tempo de voltar no outono e consertar. Agora, desencarnar com 70 é ruim, né? É muito tempo de absurdidade. E depois a gente vai pensar: quanto tempo eu perdi, quanto bem deixei de fazer, quanto mal eu semeei. E isso fica arquivado no nosso perispírito. Então, se a gente entendesse isso, seria bom que a gente desencarnasse todo ano para chegar do lado de lá e ver o que fez durante um ano, voltar aqui no outono e consertar. Não deixar crescer muito a dívida. E o Pedro, discípulo de Jesus, colocou: o amor cobre uma multidão de erros. Se nós temos erros lá atrás, não tem problema. Mas você não está dizendo que tem? Eu falei: não. Realmente existe um comprometimento, uma consequência, mas nós podemos consertar isso. Vamos imaginar que a gente chega aqui e começa a fazer o bem, e tem um resgate de ficar numa cama 15 anos ali, numa situação dramática, e a gente começa a fazer o bem, começa a fazer o bem, começa a fazer o bem, chega na hora, está o karma, 15 anos numa cama. Diz o Emmanuel: quando a divina providência analisa o nosso karma e perceber que nós estamos engajados sistematicamente no bem, manda a divina providência que o karma fique adiado 100 dia para se cumprir. Isso é misericórdia de Deus. Meu pai, disse o Ezequiel, um profeta bíblico, não quer que o ímpio sofra, quer que se transforme. Então Deus não se compraz na nossa desdita, no nosso sofrimento. Ele quer que a gente mude. E para a gente não sofrer as consequências, tem que mudar e fazer o bem. Que é a única maneira de a gente provar que não é mais aquelas criaturas que perpetraram uma série de atitudes infelizes. Então vamos fazer o bem. Vamos orar para os outros, vamos fazer uma visita, vamos doar alguma coisa. Vamos fazer o bem de alguma forma, todo dia bom para nós. E no final ele fala: quando a gente morrer, fisicamente, adentraremos ao mundo espiritual. Numa vida que é, eu não diria eterna, conforme ele colocou, ele quis dar uma conotação de que nós somos imortais. Que eterno é o Criador, nós somos imortais. Mas para uma vida que vai continuar sempre. Ela não para com a nossa morte física, pelo contrário, continua. E não para também do lado de lá, nós vamos voltar aqui,
ou em planetas mais evoluídos, ou planeta menos evoluído, de acordo com a nossa evolução, para dar continuidade à nossa vida. Por isso, nós, Francisco de Assis, estou homenageando-o hoje, porque é o nosso patrono, e fazendo uma ligação, um link com o nosso aniversário de 27 anos, que foi sábado passado agora. Nossa casa completou 27 anos de existência. E ele continua sendo para nós o modelo e guia, como representante lídimo de Jesus na terra. Para nós aqui, a quem nós devemos seguir. E para nós termos ainda essa paz que ele deixou muito claro para instrumentalizar a proposta divina, nós temos que colocar um sentimento maravilhoso que tem que estar dentro do coração de cada um de nós, que é o sentimento da gratidão. Quem tem gratidão é feliz. Quem tem gratidão não tem depressão. Quem tem gratidão supera facilmente a problemática. Quem tem gratidão vai longe, aproveitando o melhor que a vida lhe oferta nessa atual existência. Se o sentimento do amor, rotulado como o mais importante, quero crer que ele não perde muito para o sentimento da gratidão. E quando nós entendemos isso, todos os dias, nós devemos voltar para Deus e dizer assim: obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sob o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor, diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido do vento no galho do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem escutar, deixem-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas eu te agradeço também pela voz que educa, pela voz que admoesta, pela voz que esclarece, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na fazia, que não cantam nem de noite nem de dia? Deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão o teu nome promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavanca da ação, do progresso e da redenção. Mas eu te agradeço pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a caminhar, erectos, firmes a marchar, nobres, humildes, sem reclamar. Quantos vivem mutilados, coxos, aleijados, nesta expiação, por ilusão de outra encarnação? Deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a bailar, e em transportes sublimes outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu te conheci, obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu estou aqui, e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muita paz.